Nesse instante, então, fará uso da palavra o senhor presidente do IBADPP, professor Luiz Gabriel Batista Neves. Ele que irá proferir agora o discurso de abertura do 8º Seminário Nacional do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargador Augusto Lima Bispo, excelentíssimo senhor vice-presidente do Conselho Federal, meu amigo Luiz Viana Queiroz, excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Fabrício de Castro Oliveira, também grande amigo, excelentíssimo senhor defensor público-geral do Estado da Bahia, Ráfcio Ximenes, demais autoridades presentes, são muitas, juízes, promotores, advogados, defensores, delegados, profissionais de todos os campos do direito e das ciências correlatas, estudantes de direito, amigos, amigas, confrades do IBADPP, boa noite a todas e todos. Eu quero iniciar meu discurso quebrando o protocolo e agradecer a presença de minha mãe, professora Zênia. Minha mãe sempre se fez presente nas nossas vidas, se revezando nos nossos compromissos, meu e de meu irmão, das feiras das ciências, até os compromissos institucionais da OAB, quando exerci por um tempo a função de presidente do Conselho de Jovens. Em todos os momentos, ela esteve presente. Após superar, há pouco mais de 1 ano e meio, um câncer no pulmão, com 70 anos de idade, ela está aqui hoje, como de costume, para demonstrar o que as palavras não são capazes de dizer. Por isso, excelências, eu quero começar pedindo licença a todos vocês para dizer: te amo, mãezinha. Começo dizendo isso, pois, além da gratidão que eu tenho pela minha mãezinha, meus pais me ensinaram a ter fé na humanidade. E é isso que move, em grande medida, o IBADPP e todos os seus associados e associadas. Nós não perdemos a fé na humanidade. A destruição de vidas humanas que o poder punitivo é capaz de produzir, que vemos diariamente em nossa atuação profissional, não foi capaz de desestimular em nós, do IBADPP, a luta em prol de um país mais justo, democrático e plural. A história do IBADPP se confunde com a história de muitas pessoas que se sentem verdadeiramente incomodadas com a ausência de um lugar acolhedor no qual seja possível dividir angústias de quem verdadeiramente tornou-se consciente de que não se combate a criminalidade e a violência com o recrudescimento do poder punitivo. Angústias que também se deve à percepção de que o projeto econômico, social e político de um determinado setor tem um propósito nítido de eliminar determinadas vidas humanas. Esse lugar que o IBADPP representa busca agora, com a maturidade que vem alcançando nesses últimos anos, dizer que o Código de Processo Penal no Brasil tem história, mas ele não começa em 1930. A história desse código passa necessariamente por uma escravidão mal acabada de 350 anos, como foi muito bem dito por Juliana Borges, em artigo publicado na 7ª edição do Seminário Nacional do IBADPP. Este, portanto, é um lugar ainda em construção, este lugar. E que, como ponto de partida e de chegada, pretende avançar, crescer, sempre dialogando dentro e fora do seu corpo institucional. E o dia de hoje, da abertura do nosso principal evento, no qual eu tenho um compromisso de falar em nome de todo o Instituto, exige de mim dizer algumas coisas indispensáveis que resultam do nosso compromisso democrático. Dizer que, infelizmente, esta é uma das poucas, se não a única instituição jurídica da Bahia que tem uma pessoa negra como presidente. Na Bahia. Aliás, o estado onde 89% da população carcerária masculina são de homens negros.
97% da população carcerária feminina são de mulheres negras. E nas nossas instituições, isso não se reflete em representação. É necessário pensar criticamente sobre isso, avaliar os rumos e mudar as rotas. Não se constrói democracia sem a verdadeira pluralidade de raça e gênero, sob pena de construirmos um castelo de areia que não resiste ao primeiro sopro autoritário, como estamos vendo aí, e as estruturas conservadoras do poder político e econômico. Foi por essa razão que o IBADPP buscou construir uma grade de palestrantes com paridade de gênero e raça, fazendo uma difícil construção do diálogo da academia com os movimentos sociais, que mais de perto cuidam de observar, sentindo na pele, aqueles que são diretamente atingidos pela máquina efervescente do sistema de justiça criminal. Essa grade vem sendo construída há anos, Vinícius. Pelo diálogo constante da gente da diretoria, do conselho, associados, associadas, professores, professoras, na busca de oferecer um lugar democrático que só é possível se for plural. É importante dizer, de maneira franca, olhando nos olhos, honestamente, a cada um de vocês, que estamos incomodados e inquietos ainda. Nossa jornada está apenas no início. E nós precisamos caminhar e muito. Chegar no dia de hoje significa lembrar a famosa frase de 8 de dezembro de 2018, quando fui eleito juntamente com Vinícius, Lucas e Luciana para ocupar a diretoria executiva, e disse: nós vamos trabalhar muito. As promessas, as pessoas não imaginavam o que isso queria dizer, mas, em números, nós realizamos, em apenas 9 meses de gestão, 2 seminários, um regional e um nacional, recebendo 812 pessoas. Publicamos 2 livros, os Anais do 7º Seminário e os Estudos Temáticos sobre Pacote Anticrime. Publicamos e imprimimos 3 edições do boletim, e sairá uma 4ª agora, com a entrevista do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Realizamos 3 diálogos digitais e 3 diálogos presenciais. Estamos dando continuidade ao grupo de pesquisa Feminismos e Processo Penal, que selecionou recentemente mais 11 pesquisadoras e pesquisadores. Fizemos este seminário ainda concedendo 27 taxas de isenção a pessoas, para atender a pessoas à condição de carência socioeconômica. É importante dizer que é a maior arrecadação da história de um seminário nacional, Luciana. Consolidamos o prêmio Fernando Santana. O Instituto hoje sobrevive com recursos próprios, resultado das anuidades de seus associados. E estamos lançando agora, Tiago, o novo site do Instituto. Este trabalho é construído com todas as lideranças do IBADPP. Todas. Nosso diálogo é permanente e de um trabalho construído a partir de uma visão crítica do processo penal, na percepção de que este é um objeto visto por uma dada perspectiva do poder punitivo, necessitando da construção interconectada com as demais ciências. Nas bases das ciências naturais, é preciso primeiro compreender que a metafísica foi surpreendida e superada pelas demonstrações da física quântica, desconstruindo conceitos básicos que permeiam até hoje as bases dogmáticas do direito. O pensamento de que 2 corpos, por exemplo, não ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço, as dualidades entre liberdade e determinismo, a dicotomia entre diversos institutos que pareciam pertencentes a mundos e espaços distintos, desmoronou depois dos estudos atômicos da física quântica
que estabelece a interconexão como mola propulsora das ciências. Na filosofia, a separação, também equivocada, de sujeito a objeto, avaliado a avaliador, próprio da filosofia da consciência, encontra novas roupagens na filosofia da linguagem e na filosofia hermenêutica, especialmente Wittgenstein e Heidegger, cuja virada linguístico-ontológica é o sinal mais claro da mudança em sua estrutura fundante. Na dogmática, que tem seu auge no pensamento de Kelsen, acaba a ilusão de que é possível construir uma teoria pura do direito, como se fosse viável dissociar, aplicar de compreender, construir de decidir, ou seja, isolar elementos que devem caminhar em harmonia. Essa miragem, criada nas ciências naturais e na filosofia, acusa o golpe dos estudos da física quântica e da filosofia da linguagem, respectivamente. E, para a dogmática, uma guinada ainda não foi percebida, a da interconexão. É a partir dessa compreensão que pensamos a grade do 8º Seminário Nacional do IBADPP. Porque acreditamos que não é possível construir um processo penal sem sua necessária interconexão com o direito penal, com a criminologia, com a filosofia, sem abordar as questões de gênero e raça, entre outras questões que estão na grade do evento neste ano. Não é possível, na realidade brasileira, abordar a investigação preliminar, ação penal, provas, decisão judicial no processo penal, sem perceber que é um problema grave relacionado às pessoas negras que sentam no pelourinho do banco dos réus. Uma visão crítica que permite perceber que o processo penal não é, definitivamente, um conjunto de regras e princípios, ramo do direito público, relacionado à jurisdição penal. Não é. O processo penal é mecanismo pelo qual nós, seres humanos, colocamos os nossos semelhantes em jaulas. Em jaulas. Porque, meus amigos, no final de tudo, como diz Binder, está o cárcere. E o cárcere é lugar de você colocar seres humanos em jaula. E tudo isso tem que ser dito porque, como diria Juan Huizinga, todo saber tem história. E óbvio que incomoda que lhe lembre do seu passado. Porque a história é a forma espiritual em que uma cultura presta contas de seu passado. Ouviram? A história é a forma espiritual em que uma cultura presta contas de seu passado. Porque se a gente omite a história, difundimos a ideia de que os estudos históricos não oferecem utilidade alguma para a praxe jurídica. É o que Zaffaroni tem chamado de isolamento da ciência jurídico-penal em relação às ciências sociais, inclusive políticas. E o efeito disso, começam a se esquecer também que direito penal é filosofia, nasceu da filosofia, tem como capítulo fundamental a antropologia filosófica, e a um só tempo começam a surgir os que Zaffaroni tem chamado de pesquisadores de laboratório acadêmico. Por essa razão, que Rômulo Moreira está certo quando diz que, se desgraçadamente ainda temos que punir, disse isso Vitória da Conquista, se desgraçadamente ainda temos que punir, que seja respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Porque, Rômulo, essa conjuntura atual de radicalismo do poder punitivo, radicalismo, apenas radicalismo do poder punitivo, inclusive dos órgãos de controle, é a manifestação mais cruel dessa sociedade machista, racista e classista e autoritária, que está na gênese da nossa história e de todo mundo que se insurge contra a voz dominante. Quero finalizar meu discurso de abertura abordando 4 questões indispensáveis, rápidas. Primeiro, agradecer a todas as instituições. É a primeira vez, por exemplo, que o Conselho Federal se faz presente na abertura do Seminário Nacional, através do seu vice-presidente. Não me recordo de outras instituições estarem aqui ou de estarem representadas pelo seu chefe máximo nas edições anteriores, como está hoje. Dizem que no frio e na guerra devemos andar juntos, organizados, de mãos dadas, na luta por dias melhores. O momento requer união. Muito obrigado.
é o maior apoio político da história do IBADPP. Quero agradecer a todos os associados e associadas do Instituto, em especial aos membros da diretoria executiva, professor Vinícius Assunção, vice-presidente, Lucas Carapiá, diretor-secretário, Luciana Monteiro, tesoureira, Tiago Vieira, coordenador do Departamento de Direito e Tecnologia e grande responsável pela realização deste evento, e Lorena Machado, assessora especial da presidência, que, ao lado de Tiago Vieira, são os grandes responsáveis pela realização deste evento. Agradecer a Reinaldo Santana Júnior, meu coordenador de transportes. Eu já fiz esse papel, Reinaldo. Muito obrigado. A Antônio Vieira, o coordenador dos convites impossíveis. A Marina Cerqueira, Elmido Clerc, Rômulo Moreira, são membros do Conselho Consultivo. Agradecimento especial a Ícaro Matos, pelos convites das instituições da magistratura, a Daniela Portugal e a Érica de Menezes, pelo valioso trabalho desenvolvido em mais de 2 anos de IBADPP. O segundo ponto, quero dizer que deixamos nos quartos dos palestrantes, iremos entregar àqueles que são de Salvador e não ficaram hospedados aqui no hotel, uma carta de boas-vindas, que diz o seguinte: o vento hoje sopra forte e arrasta tormentas, turvando a construção de um país justo, democrático e plural. O autoritarismo, que marca a história do processo penal brasileiro, ganha, neste cenário conflitivo, um novo capítulo, tornando o sistema de justiça penal ainda mais seletivo, cruel e violento. O discurso que se pretende legitimar, a partir dos mais diversos recursos argumentativos, da pura vulgaridade à mais fina sofisticação, é o de destruição de vidas humanas. Homens, mulheres, negros, indígenas, LGBTIs, vulneráveis de todos os setores da nossa sociedade. Por este motivo, um lugar que reúne, ano após ano, pessoas que têm fé na humanidade e na construção de ciências penais integradas, torna-se, a uma só vez, ponto de partida e de chegada, para o encontro de múltiplos olhares. Somos, acima de tudo, uma grande família. Nesses 8 anos de história, os seminários nacionais do IBADPP deixaram marcas indeléveis nas memórias de seus integrantes e participantes, renovando a esperança e fortalecendo a convicção na possibilidade de uma efetiva transformação da realidade pela ação de cada um de nós. Nunca desistimos de erguer a bandeira de um ideal de um processo penal justo e democrático. Por isso, nosso convite a você, neste 8º Seminário Nacional, é, antes de tudo, um chamado à trincheira de luta. Aqui vislumbramos a possibilidade de submeter as relações de poder que se exerce pelo sistema de justiça penal a uma crítica radical, dialogando com diversos setores, rompendo com barreiras sociais, culturais, políticas, epistemológicas, teóricas, por muito tempo sustentadas no universo acadêmico. Cuidamos para que este evento, e essa é uma advertência caríssima de Lima Barreto, não seja um lugar de brasileiros imbuídos de um ar de certeza da sua arte, desdenhando inteiramente de toda outra atividade intelectual, com pouca capacidade de examinar o fato por si, que decididamente a mocidade acadêmica da qual nós fazemos parte não fique cada vez mais presunçosa e oca. E se é verdade que deixa de existir, que não acha nesse mundo um lugar, seja bem-vindo. Somos todos IBADPP. Não deu tempo de imprimir esta carta e colocar na pasta de cada um de vocês. E eu dei ao meu discurso um nome. Todos os discursos que eu faço, eu dou um nome. Esse eu chamei de Um Lugar. Por quê? Tem uma música de Nando Reis, que eu gosto muito, chamada Lamento do Realengo, que tem uma história muito bonita da sua composição, que não dá tempo de contar aqui, mas que ela começa assim, ó: Deus do céu,
para onde que foi tudo que perdi? Vai para o céu quem não acha nesse mundo um lugar. Se você não tem lugar neste mundo, porque incomodada, da forma ou incomodado, porque não mais aguenta a forma como este mundo lida com os seres humanos e com a fé na humanidade, aqui é seu lugar, IBADPP. E agora, para finalizar, o último e quarto ponto será dedicado a uma homenagem. Em nome do IBADPP, quero dizer que você é a maior referência viva do processo penal na Bahia, Rômulo de Andrade Moreira. Como pessoa, quero dizer que você é um dos corações mais generosos que eu tive a oportunidade de conhecer. Obrigado por existir. Nada disso seria possível sem você. Quero te dizer que nem todos que lutaram pelo fim da escravidão puderam viver em um país sem escravos. Dizer, como disse Jacinto, Rômulo não tergiversa. E sua maior qualidade é que você é muito maior do que tudo isso. Eles queriam ser você, Rômulo. Eles queriam ser você. Queriam ser convidados para palestras. Em todo o Brasil. Como você é convidado, e já vi várias vezes recusar, e muitas vezes colocando os seus alunos para palestrar, como eu, Vinícius, Marina e outros. Queriam ser convidados para essas palestras sem tergiversar. Tergiversando, eles até conseguiram. Amanhã será assim outro dia. E eles vão pagar com juros. A chateação deles é que com você tem discussão. Viva Rômulo Moreira! Com estas palavras, eu declaro aberto o 8º Seminário Nacional.